Oi, potência! Está no ar o nosso podcast Pode Pitacar, porque aqui, para além de imagem, moda, autoestima, beleza, comportamento, vamos falar também sobre o nosso universo íntimo, aquele papo aconchegante que a gente fala com amigas, aquele papo que ninguém gosta de colocar à mesa muitas vezes, mas que a gente entende o quanto é necessário e quanto isso acaba fortalecendo uns aos outros. Não vou falar de umas às outras, porque esse podcast ele tem audiência masculina também. Então é um prazer incrível tê-los e tê-las aqui presentes ao vivo na nossa tela, mas agora é hora de a gente apresentar essa querida aqui, que é uma amiga de longas datas. Vocês repararam, né, que normalmente boa parte dessas convidadas que estão chegando, também eu tenho uma amizade com elas de carreira, então é para toda a vida e eu faço questão de honrar essa amizade, esse profissionalismo e quero muito que vocês conheçam a fundo a nossa querida Emanuele Pereira. Mas antes disso, e porque vocês sinalizaram para mim, eu vou passar aqui uma leve mini bio dela. Dessa vez eu não vou ser extensa, a gente vai aproveitar para deixar nossas mini bios, inclusive das nossas convidadas e convidados, aqui na nossa descrição do próprio YouTube. Bom, ela é repórter e apresentadora, professora universitária, especialista sênior em comunicação organizacional e imprensa e pós-graduanda em assessoria política e de governo antirracista. Manu, seja muito bem-vinda. Como é que tá você? Obrigada, Karen. Eu super agradeço por esse espaço, né, por essa troca, porque são esses locais que fortalecem a gente. A gente se conhece há mais de uma década, né? Fizemos revistas juntas na Secretaria de Educação e depois que a gente lembrou desse momento de trabalho. E para além da questão do trabalho, estar com você, te ouvir também, eu me fortaleço enquanto mulher negra, enquanto mulher que muitas vezes está em espaços de poder e que não encontra outras, né, para ter esse suporte. Então eu acho que é um momento que a gente se fortalece, sim, tem essa troca, mas é um momento também de revelar, às vezes, segredos, né? Às vezes de trazer sentimentos que a gente não fala com qualquer pessoa. Isso. Então, eu super agradeço de estar aqui, é isso. Bom, já para começar, eu já quero saber de você, quem é a Manu quando ninguém está olhando? Mulher, menina, te digo, viu? Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Eu acho que eu me cobro muito, né? Eu acho que existe uma cobrança em tudo que eu faço para comigo mesma. Seja na área profissional, seja no campo familiar. Eu acho que isso vem também de uma trajetória que a cobrança a partir do momento que você tem que amadurecer muito rapidamente, muito jovem. Então, acho que esse lugar, isso a terapia também faz com que a gente comece a enxergar, porque a gente se cobra muito. Verdade. Então, acho que é esse lugar de uma pessoa que às vezes quer tudo na perfeição, no meu olhar, né, do meu ponto de vista, e que se alguém não faz, você vai lá, bota a mão na massa e segue seu caminho. Eu acho que eu tenho muito isso e sou uma pessoa muito família. Sou uma pessoa que eu valorizo muito minha família. Estar em família, para mim, é muito importante. Não abro mão, independente da minha carreira. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, mas eu acho que a família vem em primeiro lugar. Então, eu acho que é esse lugar de ser uma pessoa família, amiga, sou parceira, sou virginiana, né, gente? Então, para quem entende de horóscopo, de signos, virginiano, pé no chão, e aquela pessoa que se dedica à família, aos amigos, né? Eu acho que é esse lugar, assim, que eu me vejo, que às vezes as pessoas desconhecem. Então, eu me jogo, me dou muito, né? Eu mergulho no que eu faço. Eu acho que as coisas que eu coloco à mão, eu não faço de qualquer jeito. Para vir para cá, eu pensei muito o que eu ia falar para vocês, né? Eu fiquei bolando muitas coisas. E aí, quando o cara falou, não, é um papo leve, descontraído, aí assim, as coisas fluem de outra forma. E o que eu acho bem bacana é que, tipo assim, a Manu eu conheço justamente no início da carreira.
que Secretaria de Educação é o marco. Foi quando tudo começou, quando tudo era mato. De verdade, a gente acompanhou praticamente a evolução profissional uma da outra, né? Essa sua transição, principalmente, desse começo de carreira, essa sua relação com a sua aparência, as condições de pautas que são colocadas na mesa em relação a questionamentos entre quem a gente está comunicando, né? O que é, como recebem essa imagem nossa. Eu vou trazer aqui à tona se a sua imagem ela foi pautada em algum momento em mesa de trabalho. Várias vezes, desde quando eu comecei minha carreira, eu comecei a trabalhar muito nova, muito jovem, com 19 anos, né? Eu não comecei na área de comunicação em si, né? Eu comecei a trabalhar formal, né, aos 19, mas informalmente aos 16 anos. Minha mãe era entrevistadora, então eu aprendi com ela a ir para campo, que é entrevistar as pessoas. Era pesquisa de marketing e opinião, batia em porta, né? Eu acho que também isso fez com que eu tivesse muito esse olhar para conversar com as pessoas, para estar aberta para falar com as pessoas sem, às vezes, preconceitos, né, de ouvir. Então, minha carreira primeiro se baseou muito nesse lugar, meio que informal, e depois, por formal, eu comecei em um hospital público de Salvador, na área administrativa, né, sendo auxiliar e contribuindo também para o controle de infecção desse hospital público. E esse lugar, muito jovem, mesmo jovem, era uma pessoa que a gente fala amadurecida, né, para além da idade. Apesar da minha aparência demonstrar que era uma pessoa jovem, meu amadurecimento também era para além da minha idade. Então, porém, a imagem com que eu me apresentava era de uma menina jovem, de 19 anos. Então, muitas vezes era descredibilizada por conta dessa imagem. Eu me lembro que eu já, agora está na moda, né? Muito usar, eu até trouxe um para mostrar, lenços. Eu me lembro que nessa época eu ainda não tinha uma consciência racial. Eu ainda alisava meu cabelo, não tinha passado pela transição, e eu usava muito esses lenços, né? Cabelo de chapinha e muitos lenços. E eu acho que aquilo também trazia um olhar meio que mais... É uma menininha que está aqui, né? Mas mais uma que está aqui fazendo uma atividade, e sendo que eu fui promovida nesse hospital 5 vezes. Né? Eu saí de um lugar que era auxiliar e fui ser coordenadora do hospital. Então, no final de semana, no plantão, eu coordenava médicos, enfermeiras, auxiliares, eu que fazia. Hoje existe a transferência de pacientes através da central de regulação, mas naquela época a gente ligava para os hospitais para saber onde tinham vagas. E eu que era responsável por isso, eu meio que ficava nesse lugar de assistente social. Então, era muito descredibilizada, apesar de eu ter muitos relacionamentos desde sempre. Eu acho que o poder da comunicação também faz isso. A imagem, a primeira pessoa, quando o paciente ou um médico novo que chegava no hospital via, era de uma menina e que não iria garantir a prestação de serviço necessária. E erravam feio, né? Então, eu acho que com o passar do tempo, com a mudança também da consciência, né, eu comecei a perceber a necessidade de ter esse olhar mais criterioso para como eu me vestia, né, e para esses locais que eu ia. Porque realmente existe, né, uma descredibilidade a partir do momento que a gente tem uma sociedade muito conservadora e também que ainda não tem uma consciência racial para credibilizar mulheres como nós, que detêm poder, que detêm conhecimento, que pode sim liderar cargos, que pode sim ir para frente e que vai levar uma mudança social para esse espaço onde a gente vai estar preenchendo. É bem isso, e eu lembro muito que eu tinha, não exatamente na Secretaria de Educação também, mas em outros lugares que eu passei, eu tinha essa visão de mim, a garota, a menina. E isso me incomodava muito, porque eu não conseguia entender ao certo por que esse crédito de garota e menina se eu me comportava como uma profissional. E aí a gente vai entendendo sobre os ruídos de imagem, a gente vai entendendo sobre as mensagens que estão ali
bem subliminares dentro do aspecto social, a questão mesmo dos códigos. Hoje está todo mundo falando de códigos, mas tudo bem, isso me irrita bastante, mas quando a gente fala, o tempo todo quando eu trago esses códigos sociais, eu não estou falando do corpo fala, eu não estou falando do que a gente entende, do que o corpo explica, e muito menos em relação à condição. Estão pedindo para arrumar o microfone? Então, ok, agora? E sim, sobre o que está nas entrelinhas, que foi concebido como verdade e algo como se fosse regra, de a gente ler e interpretar. Ninguém falou, ninguém disse, ninguém foi para a escola para aprender sobre isso, mas sim, ali tem uma mensagem que está atribuída a certo tipo de estereótipo, a certo tipo de comportamento, a certo tipo de espaços no qual as pessoas devem pertencer ou não. E a gente acaba sendo vítima de tudo isso. E para algumas pessoas fica o desafio de poder driblar, que foi o nosso caso. Outras pessoas acabam estagnando, né, se entendendo como de fato culpada ou a própria pessoa que erra no processo. E até essa virada de chave acontecer, o que ajudou muito pra gente foi essa questão desse conhecimento em relação à racialidade. Quando a gente começa a abrir os horizontes para entender de fato quem somos e por que a gente existe, sobre uma outra ótica, que não foi a ótica que a gente nasceu naquele contexto social, onde todo mundo falava tudo como verdade absoluta, a gente consegue se posicionar diante disso e entende que a questão o problema não está em nós, e sim num sistema onde está todo mundo ali, querendo ou não, compactuando, né, sem precisar assinar nenhum tipo de contrato. E aí, quando eu falo disso também, eu vou para uma outra esfera, que eu vejo você também transitando para o lado do empreendedorismo, né? Ao mesmo tempo que eu te vejo tendo essa ascensão de carreira, onde você vai ali perpassando entre cargos e atividades, você vai para esse universo da comunicação de forma muito intensa e forte e posicionando o seu nome de uma forma que era fácil todo mundo saber quem era Manu, até no apelido Manu Pereira todo mundo conhecia. E como todo mundo conhece. Sei que hoje você está na TV, que está muito mais propícia, mais fácil dizer assim, eu sei quem é aquela repórter, eu sei quem é aquela jornalista, aquela apresentadora. Mas até então, eu sei que hoje você também tem uma empresa, né? De assessoria de imprensa, inclusive. Me corrija se eu estiver errado. Isso. Me fale um pouco dessa transição. Há mais de 10 anos, né? Exatamente por conta desse espaço. O nosso mercado ele é muito fechado, né? A gente sabe que a gente tem diante de uma imensidão de profissionais e de profissionais negros, o quanto a gente demora para acessar esses espaços, né? Na minha época era muito mais difícil, porque primeiro que eu tinha que trabalhar para poder manter, né, a faculdade, para poder estudar. Então eu me dividia, né, entre trabalho e tanto que eu demorei mais de 4 anos para me formar. Não foi tão fácil. E logo em seguida, quando eu me formei, eu entrei logo na especialização. E aí eu entro na especialização de comunicação organizacional, exatamente pensando nessa comunicação para as instituições, para pessoas, fazendo esse elo também, né, dessa comunicação com os diversos públicos, pensando nessa perspectiva, porque seria uma área muito mais acessível e também pelo fato de eu vir de eu trabalhar em organizações, eu conseguia perceber a necessidade dessa comunicação dessas instituições para com os diversos públicos. Então, eu acho que, primeiro, o fato de eu ter apostado na especialização, né, de comunicação organizacional, e a partir daí, quando eu fiz essa especialização, logo em seguida, eu abri uma empresa, que é a Brava Comunicação, junto com 3 sócios. Então, e é isso, eu nunca fiquei parada em uma área só, porque na minha concepção, e eu acho que também desse histórico familiar, a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, para dar conta tanto a questão financeira, mas também para a gente não ficar à mercê de um mercado. Exatamente. Então, eu acho que vem muito dessa perspectiva, sabe? Eu né, comecei com essa organização, mas depois da pós-graduação eu fui lecionar. Eu entrei numa universidade privada para lecionar. Então, eu conseguia conciliar a sala de aula junto com a assessoria de imprensa e de comunicação. Então, acho que essa transição não foi muito... eu acho que
eu sempre fui multi, sabe? Não foi muito bem uma transição, mas sempre sendo multi, exatamente pensando em garantir que a gente, né, nessa trajetória do que a gente aprende, em garantir financeiramente, me garantir financeiramente e também não ficar presa a uma área. E eu acho que quem está formando, às vezes, almeja muito o telejornalismo. Não foi. A minha primeira, quando eu, enfim, me formei, eu já sabia que era muito difícil ser repórter ou ser apresentadora, porque eu não conseguia me enxergar naquele espaço. Então, eu apostava em outras áreas também, para ter esse leque de possibilidades e não ficar à mercê desse mercado, de um mercado que era completamente restrito. E como eu não tinha essa rede, né, de privilégios ou essa rede de indicações, eu sempre fui essa profissional multi. Então, eu fazia assessoria de imprensa e de comunicação para algumas instituições, para advogados, para sindicatos, conciliando com a sala de aula. Então, eu passei por 3 universidades, né? Lecionei em 2 privadas e uma pública, né? A pública eu viajava daqui para a Seabra ministrar aulas, inclusive de assessoria de imprensa, teorias da comunicação, enfim. E, ao mesmo tempo, atendia clientes. E aí, nesse intermédio, eu passei no processo seletivo do REDA, que eu comecei a minha carreira em si, enquanto repórter, eu comecei na TVE, que foi aí que as coisas começaram a ter uma outra perspectiva de carreira. Então, e sempre fazendo assessoria de imprensa, ensinando. Então, eu acho que é isso, é garantir outras possibilidades. E você se sente confortável em todas essas possibilidades, ou você já fez esse funil acontecer? Eu acho que eu estou num momento de afunilar. Eu me dediquei nos últimos 6 anos muito ao telejornalismo, né? Passando pela TVE, tirando férias na TV Aratu e nos últimos 4 anos na Band, praticamente. Eu acho que eu me dediquei esses 6 anos, né? Muito pelo fato de ter uma cobrança muito grande para a gente enquanto repórter negra, né, que a gente não pode errar. Então, existe uma perspectiva e aí a gente vê muita gente medíocre atuando ou trabalhando em diversas áreas que pode errar, mas a gente não. Então, eu me dedicava o que eu podia, né, para essa área, e eu vejo que minha progressão, né, eu consegui chegar a um lugar que eu jamais iria imaginar. Então, eu vejo que essa área do telejornalismo é a área que eu me dou, que eu me encanto, é uma área que não é somente eu acho que é essa visão coletiva, né, de mudança do que eu quero para a vida, do que eu quero para o mundo. Então, eu acho que é uma área que eu vejo que também o meu trabalho é um trabalho significativo, que tem impacto social, que contribui para mudanças de realidades, que contribui para a democracia, que contribui para que tenha uma sociedade mais justa, a partir do momento que eu tenho uma visão antirracista desse fazer jornalismo, desse fazer telejornalismo. Então, é uma dedicação que eu consigo enxergar que hoje minha carreira é muito mais focada no telejornalismo, exatamente por isso, por conta desse alcance do que eu tenho como objetivo de vida. E como telecomunicadora, qual seria, assim, o seu propósito de vida? O que é que, de fato, te move e te impulsiona a acreditar realmente em um mundo que a gente pode transformar e pode fazer desse mundo muito mais confortável? Eu acho que a comunicação ela tem um papel fundamental para que isso ocorra. As mídias têm esse papel, deveriam ter esse papel. Então, eu acredito muito que a nossa área, né, dentro das mídias, das diversas mídias, e principalmente nos meios televisivos, tem esse alcance e deveria ter esse propósito, né, que realmente é que haja uma democracia conclusa, né, que faça com que todos tenham os mesmos direitos. Então, eu acredito muito que é esse olhar para essa comunicação, pensando em uma perspectiva de garantia de direitos,
pensando em reparação social, pensando em democracia. Então, acredito muito que esse lugar, estar nesse lugar, fazendo de uma forma diferente, quebrando estereótipos, quebrando preconceitos, mostrando uma outra realidade, um outro olhar para as comunidades, um outro olhar para a periferia. Eu acho que isso faz com que eu me mova, me engaje, me doe, né? Porque eu penso que a partir do momento que há essa transformação social, está transformando a minha vida também. Está transformando toda uma sociedade e com certeza garante com que eu tenha muito mais saúde mental, bem viver, né? O que a gente fala, estar nessa sociedade para isso. Eu conheci a Manu ainda desejando ser mãe, né? Chega num momento que a gente teve aquela conversa, na outra sala, inclusive, falando sobre essa questão de maternidade, dos objetivos, desse trâmite todo aí, com o que fazer, essa projeção de planejamento, mas e agora a Manu é mãe? E essa maternidade para você, com sua vida profissional, o que é que mudou, o que é que fica, que mensagem você deixa para todas as mulheres assim que estão aí tentando a maternidade, por exemplo? Karen, eu digo para você... E empreendem, né? Não é fácil. Não é fácil a gente ser profissional, ter essa responsabilidade com o coletivo e ter um ser humano que a gente está criando ali, é um ato político. Eu estou criando um ser humano para a sociedade. É tanto que eu posterguei muito, né, a minha maternidade. E eu consigo enxergar que, para mim, foi no melhor momento, né? Eu não teria antes, porque houve um planejamento. Não que quando há uma maternidade que não tenha o planejamento, isso vai ser ruim. Não. Mas para a minha vida, para o que eu vinha planejando enquanto profissional, pelas oportunidades de mercado que são muito cruéis, né, com a mulher, mãe, é cruel. Então, eu fui postergando essa maternidade e tudo muda. Tudo muda. Porque a atenção que eu tenho hoje, o tempo que eu tenho hoje, o que eu posso, eu me dedico para minha filha. E eu acho que é prioridade, principalmente na primeira infância. Então, conciliar todos esses objetivos, né, essa ideia de futuro, do quanto eu me movo para que essa sociedade, né, a partir das minhas narrativas, a partir das minhas construções enquanto repórter, enfim, mais para frente apresentadora, eu acho que hoje tem um papel muito maior, mas que eu tenho que ter muito mais tempo e planejar muito esse tempo para dedicar e ficar tudo equilibrado. Eu não abro mão de estar com minha filha, então é todo um planejamento de tempo para estar com ela. E a carreira, ela continua, mas ela continua a partir de uma outra perspectiva, né? De um planejamento muito mais... com menos cobranças. E que é, no caso, qual é a diferença, assim, gritante entre a Manu, que não era mãe, da Manu mãe? Gente, são tantas emoções. Tá mais flexível, tá menos tolerante. Eu acho que a gente vai abrindo mão. As coisas vão fluir. Porque você deixa de ter aquele controle, você deixa de fazer. Você quer que as coisas aconteçam, mas eu acho que a mentalidade começa a modificar que tudo não é mais no tempo que eu gostaria que fosse, né? E as coisas vão fluindo conforme no que pode, né? Do que a gente pode administrar. Eu acho que eu me cobro muito menos. Eu acho que hoje eu jamais iria imaginar sentar e ficar meio que pensando o que eu vou fazer no final de semana, porque eu vou ter tempo, sexta, sábado e domingo, de estar dedicada para Maria Vitória. Antes não, eu era pensando em trabalho, era pensando no que eu vinha pela frente, no que eu poderia planejar, quais são os próximos projetos. Lógico que eu continuo, né, escrevendo projetos, eu continuo pensando nessa carreira, mas de uma forma muito mais leve,
menos, eu acho que eu me cobro menos esses resultados, né, por conta, eu acho que a minha cobrança agora é muito mais para a maternidade do que para a vida profissional, eu acho que é bem isso. E me conte também sobre a questão de novos projetos. Eu sei que você não pode falar tudo, porque eu sei. Mas o que é que você pode contar pra gente sobre novos projetos? Até fazer só um spoilerzinho. Como eu falei, né, essa ideia da minha atuação na área enquanto repórter, telejornalismo, eu sempre pensei que a gente pode mostrar, porque todo acontecimento ele pode ter vários direcionamentos de como eu quero mostrar isso para o público, né? Uhum. Então, eu acho que a gente, a partir do momento que a gente, inclusive, tem essa visão com relação à periferia, à nossa comunidade, você começa a construir essas narrativas de uma forma muito mais direcionada, evidenciando essa comunidade, mas que existem outras perspectivas de evidenciar essa comunidade. Então, eu pensava muito em fazer algo que pudesse demonstrar e evidenciar o que já está posto, né? O que já existe nas periferias de Salvador, região metropolitana, enfim, de toda a Bahia, mostrar a potência dessas comunidades, mostrar a história, a cultura, porque eu ia muito nessas comunidades e muitas vezes era para falar de violência. Eu já estava ficando com minha saúde mental abalada, inclusive. E a periferia não é só isso. A periferia é muito mais do que isso. E era um desejo que eu já tinha, de construir algo, um projeto que pudesse ter narrativas da própria comunidade, falando dela mesma, mas de forma positiva. Exitosa, né? Exatamente. Então, eu trago aí esse projeto que eu escrevi, através de reportagens. Adoro essa parte que não posso contar. Através de reportagens, contando a história dessas comunidades, de pessoas, elas falando delas mesmas, falando sobre culturas, inclusive, né? Porque no mesmo espaço a gente tem diversas culturas, gastronomia, estética negra, né? Comportamentos. Então, sempre evidenciando a potência que é dessas comunidades que às vezes a gente mora em Salvador ou na Bahia, a gente não tem a dimensão que existem essas potencialidades, né? E essas personalidades nas comunidades. Exatamente por quê? Porque, como diz Ailton Ferreira, os bairros mais pobres ou mais periféricos são bairros violentados. Exatamente. Então, evidencia somente esse lado negativo, porque da audiência a gente sabe que a gente é muito mais do que isso, e a gente dá audiência também a partir desse olhar positivo. Bem verdade em relação a isso. Que pena que a gente não pode falar mais sobre isso, mas fica esse gancho. Inclusive, a gente vai ter muita história para tratar sobre isso, a gente vai ter muita informação para trazer à tona, para deixar visível, para compartilhar, para que mais pessoas enxerguem essas comunidades, essa periferia, como algo de fruto muito poderoso e capaz de transformar dentro de uma perspectiva que isso já acontece, né? Que isso já é uma normalidade, mas ainda assim, dentro do ambiente que a gente fala que é o televisivo, ainda assim ele não tem esse recorte tão importante, tão imponente e que reverbera de uma forma tão positiva para toda a sociedade que não acessa, né, a esses espaços. Então, fica essa dica e fica o coração aqui quentinho, porque vem coisa muito boa por aí. É sobre essa questão desse movimento. Como fazer esses movimentos, dentro de que perspectiva, dentro de quais esferas e como ser leve, né? Porque diante de tantas informações que nos abarcam diariamente, a ideia sempre é dilacerar, sempre machucar, sempre inferiorizar. E quando o Manu vem com um projeto como esse, ela simplesmente está fazendo a esperança renascer de algo que todo mundo queria ver acontecendo. Então, fica essa dica e meu coração está aqui. Eu vejo também que eu não estou fazendo para além, né? Eu acho que é exatamente a gente se ver da onde a gente, né? Rever, né? Da onde a gente saiu,
né? E que se pudesse ter outras pessoas que dessem a mão, né? E que se mobilizassem para que as coisas acontecessem, porque já acontecem, né? Mas que tivesse essa outra visibilidade, eu acho que eleva a autoestima e também você consegue enxergar que você também pode. Eu acho que é bem essa ideia, eu também posso chegar lá, eu também posso fazer acontecer, né? Então, dentro das comunidades, quem emprega, mas emprega são os empreendedores, né? E que a gente às vezes não tem essa dimensão, são eles que estão fazendo a coisa acontecerem. Exato, e vamos aproveitar e fazer um recorte importantíssimo sobre a questão da comunidade, que são as pesquisas, principalmente que são divulgadas na televisão, né, sobre quem são essas pessoas e como elas se comportam. Dentro dessa perspectiva do que a gente já atuou, até em relação ao nosso aplicativo e plataforma, a gente vê uma outra comunicação, outros dados, outros cruzamentos de tabela que dizem muito mais para além do que é dito em ambientes mais fechados. A gente vê uma comunidade muito próspera, muito rica, que se empodera sobre outras perspectivas financeiras, que agora com esses acessos à informação, que a internet é um grande aliado nesse quesito, a gente fala de internet de uma forma meio que subjugando, mas também a internet vem para a comunidade como uma forma de expandir, de fato, esses horizontes para além dessas atuações e fazer esses intercâmbios de prosperidade, de atuação, de política, de dinâmica, de inovação, porque a tecnologia, todo mundo discute sobre isso, ela nasce dentro das comunidades, né? E o que a gente vê muito é as pessoas pegando essa tecnologia já existente, colocando um novo nome. Nina Silva falou sobre isso, inclusive, em uma das palestras que ela fez aqui em Salvador, que as pessoas pegam o que já existe dentro da comunidade, fazem uma nova máscara sobre isso e vendem para a sociedade como a tecnologia tivesse saído dali, daquele grupo, daquela bolha. Bebe da fonte, né? Exatamente. E não dá um retorno para essa fonte. Exatamente. E quem faz isso somos nós, né? Nós, pessoas de comunidade muito criativas e de acordo com as necessidades e a demanda que é reprimida, né, daquela população em si, e as ideias vão surgindo ali do como fazer e de forma muito orgânica e muito tranquila. Não é nada mirabolante, nada que a pessoa precise ir para um laboratório, por exemplo, para pensar em algo surreal e trazer solução. Então, aí em alguns momentos fica aquela dúvida para cada um de nós se realmente a gente tem tecnologia ou se a gente não tem tecnologia, se a gente usa do recurso da inteligência artificial ou se a gente não usa, que isso é para quem é intelectual, isso é para quem é do mundo da tecnologia, da informação, e não, claro que não. E é muito difícil hoje a gente ocupar espaços e vivenciar espaços onde a gente consiga ouvir pessoas que tragam com naturalidade sobre esses caminhos para que a gente entenda que está muito acessível. Porque sempre a informação que é passada que não é acessível para todo mundo, que não está disponível para todo mundo e que é difícil, que é trabalhoso, que precisa de muito curso, né, que precisa de muito treinamento. E não, é muito mais prático. E quando você vem com um projeto desse, por exemplo, isso deixa tanta descoberta, terminológica, né, para quem fica iludido, né, com essas novas linguagens, essas novas terminologias, e eu acredito que isso vai ser uma revolução social, principalmente para os jovens, né, que absorvem muito conteúdo externo, ficam iludidos com muita fórmula mágica de vencer na vida e do sucesso. E eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença, principalmente no comportamento dos novos empreendedores. É porque eu vejo também que, para a nossa comunidade, né, o olhar com relação, a partir do momento que eu tenho uma empresa ou eu começo, né, a desenvolver alguma atividade econômica, a gente começa a empregar as pessoas dali, da nossa comunidade. Então, não é para além da questão que é uma visão muito de ganhar para poder acumular bens. A nossa visão não é essa. A nossa visão é uma visão de eu vou ascender, eu vou estar nesse espaço, eu vou ter grana para que eu consiga também mover aquela comunidade, né?
ou para que a partir desse conhecimento eu também consiga fazer com que esse conhecimento expanda e todos nós consigamos também ascender. Então, eu acho que tem essa ideia de prosperidade, para além de acumular bens. Rita Batista uma vez trouxe esse tipo de informação de que a prosperidade está para todos, a tal ponto que não existe a possibilidade de tirar de um para dar para o outro, que sempre vai ter a relação de um ganha e outro perde. E eu achei isso essencial, porque eu sempre discutia, gente, como é que pode uma sociedade não, como é que pode, se o mundo é tão próspero e tem para todo mundo? Como é que realmente nas relações, principalmente profissionais, que a gente vê muito isso, alguém tem que perder para outro ter que ganhar, como se fosse um jogo. Que jogo é esse? Esse jogo é o jogo da injustiça, né? Que é quando a gente coloca a mesa, eu sempre coloco aqui assim, entre ser bom e ser justo, que eu aprendi isso dentro de casa. Seja justo. O bom, ele tende a falhar, mas o justo, ele nunca vai desviar em relação à maneira certa, né, do fazer, de você conseguir contemplar ambos os lados. E isso traz essa visão pra gente, do nosso mundo profissional, da forma como a gente atua e lida todos os dias. E aí eu queria saber de você agora, a parte que todo mundo quer saber aqui. Tem alguma roupa que lhe define? Tem alguma peça de roupa que você diz assim, eu não vivo sem? Isso aqui relata a minha vida inteira sobre isso, ou você é desprendida em relação a tudo que ele veste? Ai, caramba, tudo que você veste. É uma pergunta difícil, porque eu sempre fui muito magra, né? Estou melhor agora, mas eu sempre fui muito magra. Então, a roupa que comprava lá com 14 anos, eu usei até os 23 anos, né? Ou seja, sempre foi aquele mesmo corpo. E eu sempre usei muito básico. Camisa branca, calça jeans. Sempre fui muito básica. Então, acho que vestir, para mim, e aí entra as minhas ancestrais, a minha família, que era também de mulheres que costuravam, com restos de retalhos. Então, acho que é essa questão mesmo de você ser básica, mas ao mesmo tempo ter uma identidade de onde você veio. Então, roupas que tinham, de uma certa forma, um pouco de cor, mas que não tinha muito frufru, que não tinha cortes, assim, mirabolantes. Então, eram sempre camisas muito básicas, mas que tinha cor, mas que eu via que eu era básica, né, nesse vestir. Então, era calça jeans, camisa branca, ou então camisa com algumas cores. Então, nunca vi que, não consigo perceber que dentro dessa minha trajetória tinha uma roupa que eu conseguisse enxergar que era a roupa que eu iria me agarrar ali para chegar nos ambientes. Não. Eu sempre fui muito básica. Tem alguma peça de roupa assim que você é praticamente sua identidade, que você considere? Cara. Porque tem um detalhe importantíssimo. A gente subestima a aparência, a gente fala que roupa não importa. No final das contas, eu vejo todo mundo perguntando com que roupa eu vou. E muitas vezes a pessoa diz, essa roupa não me serve, isso aqui eu não me vejo vestindo uma peça dessa, ou esse é um tipo de roupa que eu me sinto confortável. Então, assim, não tem uma peça para chamar de Manu, não? Não, tem uma peça que eu acho que minha profissão fez com que também eu sempre não abrisse mão, que é exatamente a calça preta, né, a calça social, né, calças sociais e camisa branca. Então, acho que é muito esse isso. É lugar de zona de conforto. Ó, gente, como eu estou vestida. A zona de conforto da telecomunicadora. Então, eu acho que é muito por conta também da minha área. Porque se eu chegasse toda florida, não. Mesmo porque tem uma visão ainda, né? Você não pode chamar mais atenção do que a notícia. Tem essa visão. Tem. E que às vezes a gente abre mão da nossa própria identidade. A gente abre mão para entrar no padrão, que está sendo desconstruído, por sinal. Está. Né? É tanto que em algumas reportagens eu estava lá, camisa, às vezes laranja, fazendo um color block, né? Isso. Que eu aprendi a fazer. Então, eu sempre chegava na redação, eu vim lá, toda estilosa. E isso mudou, graças a ela, tá, gente? E eu carreguei, sustentei, porque você tem que sustentar. Inclusive, assim, isso é minha identidade. E eu não abro mão. A partir de agora, eu não abro mão.
porque eu sei o que eu estou transmitindo, né? Tem uma coisa bem interessante, assim, que eu sempre pergunto às pessoas. Qual é a cor que você mais gosta? Um exemplo, né? E aí a pessoa diz, eu gosto de rosa, um exemplo. A maioria das peças que você tem no seu guarda-roupa, por exemplo, são da cor rosa? Aí a pessoa diz que não. Porque normalmente as cores que a gente mais gosta são as cores que a gente não veste por uma série de fatores. Uma dessas questões de fatores é a questão do profissional. Ou porque disseram que aquela cor não passa a credibilidade, a bendita credibilidade, ou porque a pessoa acha que para o momento, para aquela ocasião, para o trabalho, para onde for, aquela cor não cabe. E aí a gente começa a entender que realmente essa questão da vestimenta é algo que as pessoas não gostam de falar, que banalizam, que não levam a sério, porém, contudo, todavia, é uma informação que afeta demais o comportamento e afeta a vida das pessoas. Porque se a gente entende que a gente tem que fazer o que a gente gosta, o que a gente sente bem, o que a gente ama, como é que as cores preferidas, elas não compõem nossas vestimentas, que é algo que a gente praticamente está ali a maior parte do tempo e vivendo durante a vida inteira, né? E aí eu trago essa reflexão, porque a gente questionou isso quando a gente discutiu sobre essa questão dos seus looks, do que você ia vestir, então era tudo mais focado, como é para todo mundo, em relação mais ao ambiente do que a nós. Fora porque também, enquanto mulher negra, a gente já sofre, né, esses tipos de atravessamentos que cortam o nosso cabelo, que falam da nossa maquiagem, ou que falam dos nossos acessórios, ou que sempre está ditando sobre o que a gente tem que vestir, o tipo da peça de roupa, etc e tal. Então é mais por esse caminho. Então eu aproveito para fazer um convite aí vocês em casa para fazerem uma curadoria rápida, só mental, se as cores que você mais gosta hoje, se elas estão contigo ao longo de sua vida, no dia a dia, no trabalho, na rua, em casa, porque são coisas assim que parecem que não dizem que não tem nada a ver, que a gente não faz relação, mas a gente pensa em acolhimento e a gente pensa também sobre a questão de estar bem, né? Do bem-estar. Então é mais por esse caminho. Senti um barulhinho de água aqui. O que aconteceu? Vou parar. Mas é bem isso. O que foi isso aqui, gente? Não vou seguir, não. Tá mudando. Então pronto, ele faz um corte lá. E aí, pra gente, já fechou em 40 minutos? Então, pronto. E agora... Pode falar, Manu. Não, eu consigo enxergar isso, né? Como eu falei, eu era muito básica, né? Então eu sempre ia depender do ambiente, ainda continuo sendo, né? Sempre muito camisa branca, mas depois, né, que a gente trocou as ideias, depois que eu comecei a ver a potência que é eu abraçar, sustentar essa identidade, tudo mudou. A forma como eu levo a notícia e como eu estou vestida me garante muito mais segurança. Então, eu acredito muito que isso influencia, inclusive, na nossa autoestima, né? Então, hoje meu guarda-roupa é colorido, né? E cores vibrantes. Mas eu digo para você que muito tempo foi muito básico. Mas, e é isso, e a partir do momento que você sustenta esse lugar, as pessoas também começam a enxergar, começa a naturalizar. Exato. Né? Porque se a gente parar para analisar, boa parte das mulheres, né, principalmente em ambientes profissionais, que gostam de cores, porque isso não é para todo mundo, tá, gente? Tem gente que gosta de cores vibrantes, ou cores mais suaves, não sei, mas o colorido em si. E o que acontece nesse universo? Você começa a se ausentar, né? Fazer esse apagamento da sua identidade para você contemplar o que é esperado socialmente dentro do contexto profissional. Então, é muito melhor que você faça essa adaptação, né? Dentro do seu subconsciente, lá do seu consciente, na verdade. Fazer essa adaptação porque você vai ter menos problemas. O que você não quer dentro do ambiente profissional hoje é as pessoas perguntando sobre as coisas que você está vestindo sobre sua roupa. E a gente para analisar que as mulheres que elas se desempenham e assumir o que elas gostam e deixar evidente a sua identidade, independente do que a moda dita como certo, como verdade, essas mulheres não têm um segundo de paz. Porque dentro do próprio ambiente de trabalho, outras mulheres que não têm essa autonomia, que não teve essa coragem de se posicionar e de sustentar isso, elas estão o tempo todo ali para colocar o dedo na ferida, para criticar, para conversar, para indagar, porque
comenta sobre a roupa. Então a gente não vê aquele movimento em prol de que é isso aí, vai fundo, gostei e tal. E sempre há um questionamento porque é muito colorida, porque você tem um estilo, né, que é evidente. E sempre ficam com aquelas conversas assim de... aquela forma indelicada de se falar sobre o outro, mesmo não sendo convidado a isso. Então, é difícil, né? Se a gente parar para analisar, é difícil. Mas é difícil dentro de que contexto? Quando a gente tem entendimento sobre o que está acontecendo, sobre o tipo de sistema, sobre as regras que estão taxadas, de que padrão é esse que foi construído, que é tido como verdade absoluta, para que eu possa, de fato, olhar para você e dizer que você é elegante, sabendo que elegância é comportamento, não é aparência, e aí a gente vai pro limbo, porque falou-se bonito, mas não explicou-se nada. Então é mais por esse tipo de questionamento mesmo que a gente gosta de debater e trazer à tona. E tá tudo bem você ser elogiada, e tá tudo bem você ser vista como maravilhosa, como estilosa, como potente, porque você tá sendo você e assumindo a conta de pagar caro por ser que você é. Tem gente que não quer pagar. Tem gente que não está disposto, né, a passar esse cheque. Então, eu acho que é um modo agora de reverberar quem somos, já que a gente está discutindo tanto sobre isso. E mais ainda, para a gente revisitar as peças de roupa que de fato nos acolhem, as peças de roupa que a gente entende que faz sentido para a gente, do tipo de tecido que a gente entende que faz parte do nosso cotidiano, nossa rotina, e a gente seguir nesse caminho que é o caminho de paz. Não te devo nada e me deixe em paz. Você traz um olhar muito... E assim, um olhar que a gente às vezes esquece para com os nossos, né? Porque quando a gente esquece da nossa identidade, de quem a gente é, da onde a gente veio, a gente também esquece da nossa vida. Exato. Né? E aí, quando você faz esse recorte, eu acho que também é bem também para esse olhar da decoração. Eu, quando entro na minha casa, a minha decoração tem muito a ver comigo, com a minha história de vida, com a minha família. Eu não abri mão para seguir um padrão de decoração. Então, vai ter lá, lembrar Santo Antônio de Jesus, da onde minha família paterna, né, veio. Vai ter lá elementos que vão lembrar do jardim, né, onde minha avó cultivava, o jardim que minha avó cultivava. Então, eu acho da gente não abrir mão dessa essência, do que é a gente, das nossas raízes. Então, acho que essa questão da estética também diz muito isso, as nossas raízes. E não esquecer de nós, né? Não deixar que o tempo, o acaso, as coisas que vão acontecendo nos engulam e a gente vai sendo sufocada ali. Então, acho que essa questão da estética também traz muito isso. Verdade. E que pena, porque a gente está chegando, acabamos de chegar ao final, na verdade, e eu tive essa honra de prosear com você, né? Em pouco tempo, porque a gente vê que é muito assunto, é muita coisa que a gente queria falar, dar risada, contar as fofocas aqui também, né? Mas a gente deixa para uma próxima. E o mais importante, Manu, é te agradecer por todo esse tempo que nós temos de amizade, por toda a força, né, que a gente troca nos telefones da vida, nos momentos que a gente tem entre uma atividade e outra. Amiga, e aí tá com tempo? E a gente conseguir falar e sentir conforto. Porque essa é a amizade que algumas pessoas pregam de hoje em dia, de que tá o tempo todo se vendo, tá o tempo todo falando. Gente, pra vocês entenderem, eu fui pro chá de fraldas da filha de Manu, mas não consegui ver a criança há pouco tempo. E tá tudo bem, gente. E tá tudo bem. Porque os tempos são distintos e a amizade continua. Exatamente. Né? E da mesma forma, eu também vejo por essa perspectiva, né? E tem isso, né? De não florear. Às vezes a Karen me chama, mulher, segure sua onda aí, porque é isso. Eu chamo ela para ajudar. Isso. Segure a onda aí. Gente, eu acho que o mais bacana, assim, o que eu tenho aprendido a cada dia, só pra gente encerrar aqui, é sobre verdades que precisam ser ditas e as audições que não são ouvidas com você está me ofendendo, né? Então a gente tem um papo tão tranquilo e reto sobre a outra que a gente ouve, entende, tá bom, é sobre isso. Não tem aquele sentimento de que, ai, me ofendeu, ai, que dor. Somos adultas, é o que eu digo o tempo todo, e muitas vezes talvez eu não seja nem compreendida sobre isso, que é adulto sendo adulto.
E a sempre adulto, a gente fala o que pensa, o outro escuta, avalia se cabe ou não para a vida dele e segue, sem mágoa, sem ressentimento, porque é sobre a gente ser verdade, e a verdade do outro é essa daí. Tudo que a gente tem para dar, o que é a nossa verdade, muitas vezes pode afetar, pode não afetar, pode incomodar, mas o mais importante é que a gente sobrevive e tá tudo bem sobre isso. E às vezes o outro precisa, né? Que você chame, né? Exatamente. Coloque essa verdade, que às vezes as pessoas estão tão, né, devagando. Sabe o que eu lembrei aqui agora? A gente na sala, deu logo pós-pandemia, 2021, acho, se não estiver enganada, você fazendo uma live lá na sala, que a gente falou lá na sala porque a gente mudou de sala no mesmo prédio. E aí Manu fez aqui que Karen se tornou sócia... alguma coisa assim, sócia desse empreendimento. Eu disse, sócia o quê, mano? Até sozinha? Eu sei que Manu parou assim. Isso! E eu não sabia. Eu não sabia que ela estava fazendo live ao vivo. E ela, não sei o quê. Aí quando ela terminou, começou, ela continuou, pegou um gancho. Aí eu parei e falei, Manu, isso foi uma live? Ela foi, amiga. Tava lá, eu disse, eu fui tão ignorante. Ela disse, sócio o quê, mano? Sou eu por dentro. Só pra vocês entenderem como é o universo, tá tudo bem. Em relação a isso, muito que eu pareço que meu Deus, eu sou louca. E era sobre isso mesmo, então tá tudo certo, porque a vida é sobre isso. E ninguém se ofender, tá tudo bem. Não, e é bom que as pessoas viram a verdade, né, gente? Não foi fake news. Corrigir a informação e seguir exatamente a trajetória. Com tranquilidade. É isso, gente. Muito obrigada a todos vocês que curtiram esse papo hoje. As perguntas que ficaram aqui, a gente vai responder. Manu também responde ao longo da semana. E é só gratidão. Por favor, aproveita e contribui aqui com a gente, mandando nomes de convidadas que você gostaria que estivesse aqui nesse sofá. E vamos ficar por aqui, pode pitacar. Eu super agradeço essa troca. Eu acho que tinha muito mais coisas pra gente falar, mas o tempo é curto e também assim, a gente vai conversando, as coisas vão fluindo. Isso. E a gente vai falando aquilo que no momento é necessário, né? Então, eu super agradeço esse bate-papo. Eu acho que isso faz também com que outras pessoas consigam também se inspirar dentro de uma trajetória sua. Só você sabe, nessas décadas, né, o quanto você vinha apostando, tendo coragem, porque para empreender precisa ser corajoso e corajosa e seguir em frente diante de tantas adversidades. Exato. Eu sei que não é fácil, e puxando outras pessoas. Então, super agradeço por esse espaço, por compartilhar, por ter essa troca, de ser sempre sincera. Sincerona! E é isso, de estar sempre colada, né? E eu acho que isso é essencial, porque é o tipo de amizade que a gente precisa, né? Quem tem um amigo tem tudo, e eu tenho tudo, sim. Obrigada. Então é isso, encerramos o nosso Pode Pitacar e até o nosso próximo episódio.